trabalho mais diário, é um trabalho de busca mesmo, né, de cada uma. Mas creio que cada um vai sair daqui com uma porção, assim, especial para, né, transbordar. Às vezes a gente começa assim mesmo, a gente não nasce sabendo de tudo, a gente vai no caminho aprendendo, né? Quando eu comecei a experiência do lar, eram 5 mulheres. Eu, inexperiente, não consegui nem abrir a porta da casa. Vocês imaginam, eu sei conseguir abrir a porta da casa porque eu estava tão nervosa. Eu estava tão nervosa e eu estava com o coração assim tão acelerado. E aí eu pedi para o meu marido, amor, vai lá e abre a porta para as mulheres, porque eu não vou conseguir. Eu passei por esse início. Eu sei bem como ele é e sei que é muito desafiador, mas ao mesmo tempo a gente precisa romper, né? A gente precisa ir. E ontem realmente foi o dia que a Academia Jardim Secreto rompeu, né? Ela nasceu com 10 mulheres ali ao vivo orando, né? Foi muito lindo. Então vamos orar para o Senhor estar em todo esse projeto, na vida de vocês. Vocês terminarem aqui, vocês já vão alcançar asas para começar a colocar em prática o que vocês receberam. Amém? Senhor, muito obrigada, Pai, por esta manhã. Nós louvamos o nome do Senhor que nos trouxe até aqui, Pai. O Senhor tem conduzido as nossas vidas, tem conduzido, Senhor, nossas famílias, e louvado seja o Senhor por isso. Muitas vezes nós começamos algo para o Senhor, porque o Senhor nos pede aquele chamado no nosso coração, mas nós não sabemos como fazer muitas vezes. E essa mentoria vem ajudar essas mulheres a romper, a ter um início, a começar de uma maneira, né, mais focada naquilo que o Senhor pede para elas, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo as suas vidas, o seu chamado, o início dessa preparação que o Senhor tem feito com a vida delas, Pai. Guarda a casa delas. Em especial, agora eu quero orar pela vida da Eliane, que vai começar agora. Que o Senhor guarde ela, guarde sua família, Senhor, de todo mal. Que o Senhor superabunde a graça do Senhor sobre ela, Pai. Cobre ela com teu sangue, que não haja nenhum tipo de retaliação sobre a sua casa. Que ela venha, Senhor, sempre a transbordar uma porção muito especial do Senhor, principalmente com relação à mesa. Faz da tua filha, Senhor, um grande instrumento nessa terra, instrumento usado pelo Senhor Jesus, e que muitas pessoas conheçam o Evangelho de Cristo através da vida dela, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eliane, a palavra é presente, não esqueça de se apresentar, a gente sabe que a gente se conhece, mas quando vocês chegarem, sempre tem esse costume, tá? Principalmente quando entregarem o microfone na mão de você, na sua mão assim. Aí você já pega o microfone, respira e diz assim, gente, boa tarde, meu nome é tal, eu sou de tal canto, minha família. Começa assim para ir quebrando o gelo, sabe? Não pega o microfone. Gente, eu tô nervosa. Não precisa falar que tá nervosa. Todo mundo já sabe. Não precisa você falar, entende? Tá bom? Combinado? Bom dia. Estão me ouvindo direitinho? Tá. Qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, bom dia. Meu nome é Eliane. Eu sou do Rio Grande do Sul. Atualmente eu estou morando em Pelotas, mas agora a gente vai morar em Santo Ângelo, que é a cidade da minha mãe. Faz 20 anos que eu saí de lá, estou bem feliz. Foi um presente de Deus que a gente está voltando para a cidade lá. Eu sou mãe da Antônia, casada com o Estevão. E estou, assim, muito, muito grata por Deus ter me dado esse tema aqui para estar ministrando, para fechar, assim, com chave de ouro mesmo, sabe? E me sinto lisonjeada. Estudando agora a palavra, nesses dias me preparando, o Senhor me deu uma palavra que Ele quer que as mulheres voltem, né, à essência daquilo que é eterno, né? E acho que o Experiências do Lar é isso, né? É voltar aquilo que é eterno, é voltar aquilo que não sai de moda, aquilo que Deus tem para as mulheres, né? Aquilo que Deus preparou para as mulheres, que é eterno, não para hoje em dia. Esses dias eu li uma palavra que as mulheres estão querendo tanto se tornar uma mulher moderna, né? Mas estão esquecendo da mulher eterna que elas foram criadas, né?
E creio que Deus quer que a gente volte a isso, a essa essência, né? Buscar aquilo que é da mulher mesmo, né? Então, eu quero mostrar hoje com o princípio da mesa, assim, um ato tão simples, como é que ele pode ter ser tão importante, né? Como é que pode mudar tanto uma família? O simples ato de montar uma mesa, né? De estar reunida na mesa com a família, com as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Porque hoje em dia as pessoas já não estão mais fazendo refeições juntos, refeições à mesa, né? Está todo mundo recorrendo à comida pronta, os filhos, né, eles mesmos preparam o seu alimento, os pais chegam cansados em casa, né? A mesa foi substituída pela frente da TV, pelo sofá, e a mesa deixou de ser um lugar da gente criar vínculos, né? De conversar com a nossa família como foi o nosso dia, de ter o olho no olho, de trocar experiências, né? É uma oportunidade que a gente tem de criar vínculos. E quando as pessoas se encontram ao redor da mesa, né? Milagres acontecem, né? A nossa a nossa família é restaurada, né? Um pouquinho nervosa. Os relacionamentos são estabelecidos e a mesa foi um lugar criado por Deus, né? Para criar a redenção e a conexão entre as pessoas. E se a gente colocar no Google, né, refeições em família, tem diversos estudos que mostram o quanto fazer refeições com frequência e manter diálogos, né, são práticas que criam laços familiares mais profundos e relacionamentos mais saudáveis, filhos mais seguros. E a Associação Norte-Americana de Psicologia fez um estudo que fala que filhos que têm encontros na família, na mesa, mais ou menos 5 vezes por semana, são filhos mais saudáveis, eles são adolescentes que têm melhores relacionamentos com colegas, mais motivação acadêmica, pouco ou nenhum problema com drogas e depressão, e são filhos, né, mais saudáveis. Com certeza, a mesa é um dos instrumentos mais eficazes, né, para a gente ter filhos saudáveis. E de nada vale, né, se a gente tiver uma carreira, uma vida profissional lá fora, se a gente não vê os nossos filhos bem, né? Acho que nada paga o preço da gente estar com a nossa família estruturada, né? A gente pode ser uma ótima profissional e se a nossa família não tiver junto, conectada, nada disso vai valer. Assim como a música, né, da Mesa Cura, né? Que ela fala que tanto cuidou das vinhas que não era dela, né? Mas ela foi ver o valor quando ela começou a cuidar da vinha dela, da casa dela, quando ela se juntou na mesa com a família espiritual, com a família dela, aí que ela foi ver o realmente valor, foi entender a extensão do amor de Deus, né? Eu acho que é realmente isso. E aí os relatórios, né, dos estudos falam que uma mágica acontece, né, em volta da mesa, quando a família se reúne, e não é nem a questão do que come, mas é aquele relacionamento e o que é falado, né, em volta da mesa, é a conversa que tem atrás nessa mesa. Então, foi Deus que projetou a primeira mesa, né, a mesa do tabernáculo. Lá em Êxodo ele fala, faça também uma mesa de madeira de acácia, faça recipientes especiais de ouro puro para a mesa, tigelas, colheres, vasilhas e jarras, que serão usados para ofertas derramadas. Coloque sobre a mesa os pães da presença, de modo que fiquem diante de mim o tempo todo. Então, quem que é o pão da presença, né, gente? Lá no Novo Testamento, Jesus se refere a ele mesmo como o pão da vida, né?
Então, o pão da presença é Jesus, é a presença redentora de Jesus na nossa mesa, né? Ele é o pão da presença, é a presença dele ali conosco. Quando a família se reúne em volta da mesa, né? Uma presença sobrenatural permeia na nossa mesa e fortalece os nossos relacionamentos com a nossa família. E é a presença de Jesus, né? O pão da vida na nossa mesa. E ele promete que se abrirmos a porta do nosso coração, ele virá e fará uma refeição conosco. Jesus disse em Apocalipse, preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e junto faremos uma refeição, como amigos. Então, Jesus sempre está conosco, né? Mas ali é um altar que ele sempre estará conosco. A mesa, cada vez que nós estarmos à mesa reunidos, preparar, né? Cada vez que a gente prepara uma mesa é para o Senhor, ele vai estar ali conosco. E os pesquisadores, embora eles tenham muitos estudos, né, da importância da mesa, eles não conseguem explicar porque faz tanta diferença na vida das pessoas, né, mas a gente sabe, é Jesus que está ali, é a presença de Deus, né, talvez às vezes para uma pessoa que não é cristã, que não tem tanto conhecimento, não vai entender, mas a gente sabe que é Deus que está na mesa conosco, né, e a mesa é honra, né, ele pode honrar de várias formas, de várias maneiras as pessoas com a mesa, né, acho que das histórias assim que mais me impacta sobre a mesa foi a história de Mefibosete, né? Que ele era se referia a si mesmo como um cão morto, né? Ele era aleijado, todo mundo, a família já tinha excluído ele, ninguém ajudava, os amigos, né? Mas o rei Davi buscou uma maneira de honrar a aliança que ele tinha com o Jonatas, né? O avô dele. E chamou ele para todas as refeições fazer a mesa com ele, né? Ele se sentia uma pessoa indigna, mas o Davi disse, não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo, à mesa do rei. E ele, né, já tinha dado todas as terras para o Mefibosete, mas mesmo assim ele quis honrar, devolver a dignidade dele. Então, ele chamou todos os dias para estar à mesa com o rei, né? E foi incluído na mesa, né? Deu uma nova percepção de valor pessoal para o Mefibosete, que se sentia tão excluído. Eu falei errado ali, disse que o Jonatas, seu avô, mas não era o Saul era avô, né? Saul era avô e o Jonatas era o pai. Jonatas era o pai, Isso. E então, na nossa mesa, nós devemos convidar muitas pessoas, né, que foram rejeitadas e que se sintam indignas, né, e permitir que um amor sobrenatural toque o coração dessas pessoas, né, vamos chamar para nossa mesa. Honrar as pessoas que a gente julgou, que a gente, né, quer um pedido de desculpa, não sabe como, assim como o rei da Babilônia libertou o rei de Judá depois de 37 anos de prisão, né? Ele, ao ser preso, o rei Joaquim, né, perdeu todos os seus bens, reputação e autoridade. Mas o rei da Babilônia restaurou a honra e a dignidade do rei Joaquim, ao incluir ele na sua mesa enquanto vivesse também, né? A gente, outra maneira, que às vezes um pedido de desculpa, né, que a gente dê para uma pessoa que a gente julgou, ou foi grosseiro, né? Às vezes não demonstra tanto carinho e arrependimento assim como se a gente chamar para a nossa mesa, né? Restaurar relacionamentos familiares com a mesa, né? Assim como a história do filho pródigo, né? Que saiu e gastou toda a herança que o pai tinha dado, e quando ele voltou, o pai não julgou, não falou do passado, mas ele disse, venha, faremos um banquete e celebraremos, né? Ele trouxe o filho para a mesa novamente, ele quis reunir a família em volta da mesa, ele não quis envergonhar, culpar por aquilo que ele havia feito.
Então, se você está com um relacionamento assim, com algum problema, com familiares, com seus filhos, né? Prepare uma refeição para eles. Se eles tomaram decisões erradas, não julgue, chame ele de volta para sua mesa, né? Se vocês discutiram, falaram coisas que se arrependeram, né? A mesa é o melhor lugar para expressar o amor. Não fale do passado. Com a mesa nós podemos tocar os rejeitados, né? Jesus comeu a mesa com o Simão, o leproso, né? Que os leprosos, eles ficavam separados na cidade, né? Não podiam nem entrar na cidade. Eles eram excluídos. Mas Jesus estava lá comendo com o Simão e ainda a mulher indigna veio, derramou o perfume sobre ele, né? Então, vamos, além da vizinhança, procurar aqueles que jamais experimentariam sentar-se a uma mesa. Convidar alguém que os outros consideram indignos, né, a participar de uma refeição conosco, assim como Jesus chamou o Simão e a mulher indigna, né? Toda honra não fica oculta no mundo espiritual, né? Toda honra que a gente dá às pessoas abre portas. E lá em Tito 2, 3, 5 diz: as mulheres mais velhas devem instruir as mais jovens, a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, e a trabalhar no lar, e fazer o bem, e a ser submissas ao marido. Assim, não envergonharão a palavra de Deus, né? Ele não quer dizer que as mulheres devem ficar ocupadas em casa o tempo todo, né? E isso, ou ser escravas do lar, nem ficar só ali. Mas a ideia de estar ocupada significa que nós recebemos de Deus a responsabilidade de cuidar o nosso lar e a nossa casa, né? Por mais que nós temos iniciativas pessoais, isso não muda o foco de que Deus designou nós, mulheres, para ser as principais influenciadoras do nosso lar, né? E nós, mulheres, somos as guardiãs do nosso lar, né? Nós devemos estar cuidando da nossa casa. Se Deus nos deu uma casa, né, nós devemos ser a dona da nossa casa. Nós devemos cuidar da nossa casa. Assim como se nos deu um filho, nós devemos ser mãe, né? E se nos deu um marido, nós devemos ser esposas, né? Cuidar de cada bênção que Deus nos deu, né? Nós devemos estar a par de todas as atividades da nossa casa e zelar pela atmosfera que ela cria. Né? E muitas mulheres acham que os afazeres da casa, de montar a mesa, que é uma coisa pesada ou que é cansativo, né? Mas isso só vai deixar de ser uma coisa cansativa quando a gente começar a ver com outros olhos, a ver que tudo isso são coisas para o Senhor, que são bênçãos que Deus nos deu, né? Quantas pessoas gostariam de ter uma casa, não tem um esposo, não tem um filho, não tem, né? Então, que bom que nós temos e podemos honrar eles de diversas maneiras, principalmente com a mesa, né? E o inimigo tem nos distraído, né, com tantas coisas. Muitas vezes a gente acha que está fazendo coisas boas, e são coisas boas, mas a gente fica ocupada tempo demais e acaba gastando o nosso tempo, e a gente não tem tempo realmente de chegar em casa e fazer uma mesa para nossa família, né, arrumar uma mesa. E a mesa é o único lugar que a gente consegue estar face a face, né, porque na frente da TV a gente não consegue, né, tem que ser, eu acho que não tem lugar na casa que a gente consiga ficar mais, assim, frente a frente, né, ainda nós, os gaúchos aqui, a gente gosta muito de tomar chimarrão, né, então sempre tem aquela roda de chimarrão, sentar e tomar o chimarrão, aí é um tempinho, mas normalmente é na frente da televisão também, né, então a mesa é o melhor lugar, né, e talvez muitas mulheres pensam isso, que realmente não tem tempo suficiente para montar
uma mesa para preparar comida, para ir no mercado, mas se a mulher tem o desejo, né, de experimentar essa presença redentora de Jesus, o pão da presença com a família, né, a transformação que está faltando dentro da sua casa, e colher os frutos futuramente, porque isso são sementinhas que são plantadas, né? Eu digo, cada mesinha que a gente faz é uma sementinha que vai fortalecendo ali, que vai restaurando, né, a nossa família. Então, se ela tem esse desejo de colher os frutos, nós precisamos estar em casa e arrumar a nossa mesa para os nossos familiares, né, para os nossos queridos. E a mesa a gente tem que fazer dela um lugar prazeroso, né? Arrumar, deixar atrativo. A gente não deve deixar as nossas melhores louças só para as visitas, né? Porque para que a nossa família se sinta tão importante quanto um convidado especial. Quando a gente faz esforços para criar um clima, a gente confere dignidade e honra, né, para nossa família. Amor próprio a cada um. E quando a gente transforma as nossas refeições em família numa prioridade do lar, né, a gente escolhe honrar a Deus e convida Ele a estar presente no coração de cada um dos nossos familiares. Meu notebook aqui. E o que nós temos deixado escapar, mulheres? O que nós podemos melhorar na nossa casa? Como está a sua mesa, né? Muitas vezes a gente vai para um culto maravilhoso, né? A gente louva o Senhor, a gente recebe uma palavra maravilhosa, mas a gente chega em casa, tem uma casa fria, né? As famílias divididas, a mesa cheia de outras coisas que não são a importância que era para ter, né? E nós temos que chamar Jesus para nossa mesa. Sempre é tempo, nunca é tarde. Vamos chamar Jesus para nossa mesa, né? Além da comida, vamos orar na nossa mesa, louvar o Senhor, né? Cada vez que a gente dá graças pelo alimento, a gente inclui a presença divina à mesa, né? Deus chega para jantar com a gente. Quando a gente separa um tempo para reunir a família, ali ele é capaz de operar dentro do coração aquilo que nós não somos capazes de fazer. Mas ele, só Deus é capaz disso. E a presença de Deus vai muito além daquilo que nós fazemos ou dizemos, né? Não importa quem nós somos ou o que nós fazemos. A Bíblia nos diz que Deus atua pela graça mediante a fé. E sentar-se à mesa é um passo de fé. É a gente crer que Jesus vai estar conosco ali naquele lugar, né? Que o Senhor se encontrará ali com nós. Quando fazemos a nossa parte, nos assentamos à mesa, seja com familiares, amigos da igreja, né? O pão da presença se encontra conosco e atua no nosso coração. E o nosso coração é formado pela paz, o amor, né? Na medida que ele vai sendo moldado com isso, né? Assim, quando nós vamos aceitando uns aos outros, né? E uma fusão de relacionamentos ali nessa mesa exala. E muitas vezes, quanto tempo eu tenho? Eliane, 5 minutos. Muitas vezes o marido vai chegar em casa cansado, né? E se ele ter sorte, vai ter uma comida gelada para ele esquentar na geladeira, né? Mas não vamos deixar ele sem esse pão da presença, vamos honrar ele, vamos preparar uma mesa, né? Ele já teve um dia tão difícil, às vezes no trabalho, vamos honrar ele para que ele possa estar renovado, fortalecido para o próximo dia, né? E a mesa tem um potencial de transformar num altar da família, né? Lá no Salmo 128, o salmista diz que seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, né? As oliveiras têm as raízes fortes, né? Elas não é qualquer vento, qualquer coisa que vai derrubar ela.
assim tem que ser os nossos filhos, os filhos que são criados em volta da mesa, eles têm, eles sabem que eles têm uma identidade, e não é qualquer coisa no futuro que vai derrubar eles, porque filhos que são criados em volta da mesa são filhos mais fortalecidos, né? Eles têm um caráter pronto para prosperar, para perseverar, né? Então, não é qualquer coisa que vai derrubar um filho que foi criado com uma família forte em volta da mesa. E nós não podemos dar brecha, né, para o inimigo entrar e atingir a nossa casa. A mesa transcende o entendimento humano, gente. O pão da presença realiza aquilo que nós não somos capazes de fazer. Então, leve a sua família espiritual para a mesa. A mesa é lugar de honra. E Jesus está falando para todas as mulheres: eu quero você e a sua família na mesa, né? É na mesa que vai começar a transformação dentro da sua casa, em comunhão com Deus, né? Se você preparar uma mesa para ele, se sentar, você vai provar a extensão do amor de Deus através da sua família. Amém? Amém, Era querida. isso, A mesa minha e seu palavra. propósito. Queria saudar aí a Eliane, né, que trouxe esse capítulo sobre mesa. Mesa é um lugar, como você falou, um lugar de honra. É um lugar onde a gente eleva o padrão para Deus e para a nossa família, né? Você falou muito sobre isso. Gostei bastante. Não vou trazer as pontuações hoje só vou ouvir vocês. E quando for semana que vem, eu vou reunir vocês para trazer as pontuações de cada uma, né? Mas foi muito bom. Obrigada, Eliane, pela sua participação. Queria mandar um beijo para a Merci Rossi, que está aqui, minha querida discípula, que está assistindo a gente lá em Moçambique, na África, parou um tempinho aí para nos assistir. Está mandando um beijinho aí para vocês. Né? Uma querida, está estudando também o material de experiência do lar para multiplicar futuramente ali em Moçambique. Né? Louvado seja Deus por isso, porque ele que atrai as pessoas, né? A Raquel também, um beijo, Raquel, minha aluna também do Experiência do Lar, já foi também, passou por esse curso, a Priscila também, que está assistindo, né? Meninas valiosas, né? Que também, Priscila está na turma de vocês, né? Na mentoria. Meninas valiosas que também estão passando por esse curso, que querem aprender mais, que querem estar assim, mais diante da presença do Senhor. E melhor do que tudo é porque vocês estão ouvindo outras pessoas, né? Outras opiniões, outra forma de vida, e a gente vê que o Espírito vai trazendo a mesma linguagem, isso que é interessante, né? Pessoas diferentes, mas o Espírito Santo traz a mesma linguagem. Então, Eliane, parabéns, um beijo para você. E agora eu queria chamar a Luciana. Luciana vai falar sobre o princípio da honra. Eu quero orar pela sua vida, minha querida. Vamos orar pela Lu agora, para que o Senhor esteja também conduzindo as suas palavras, o seu tempo. Não precisa ficar nervosa. Respira. Aqui é um lugar tão íntimo, de um lugar tão singular que o Senhor criou. Pense nisso. Você agora recebe as palavras do Pai. Sempre pense assim: hoje eu recebo as palavras do Pai. Ele derrama essas palavras no meu coração. E eu só vou, ó, transbordar. Tá bom? Aqui não é um lugar de competição para ver quem fala melhor. Aqui é um lugar onde a gente transborda da essência que a gente tem. Amém? Senhor Deus, obrigada, Pai, pela Luciana. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor também a trouxe até aqui. A Luciana foi a nossa primeira turma ali inscrita nessa mentoria. E te damos graças, Senhor, porque ela abriu um caminho para as outras virem. Senhor, que também o Senhor possa conduzir o seu chamado, conduzir a sua vida, que o Senhor possa estar também com ela, assim, aclarando seus pensamentos agora, Senhor, trazendo paz, harmonia dentro dela, Senhor, e que teu Espírito Santo venha como um bálsamo, bálsamo de Gileade, a trazer paz, Senhor, para o seu coração. Cuida da sua casa, dos seus filhos, do seu esposo, do seu neto, Pai. Todos eles sejam guardados pela mão do Senhor nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Lu, a palavra é com você. Amém. Me chamo Luciana, né, Barreto. Moro em Jequié, Bahia, no interior da Bahia. Muito calor. Quase 50 graus aqui. Aqui é um sol para cada habitante.
E sou mãe de 3 homens lindos. E agora, há 16 dias, né, nasceu meu neto, o João Miguel. Lindo que só. Parece a avó, lindo igual. E vou falar hoje de um princípio que está me machucando muito. É um dos princípios que me pegou muito. E eu não ia nem falar, porque eu ainda estou muito. Deus está me moldando muito, está me virando pelo avesso. E esse princípio, ele tem pegado muito no meu pé, muito mesmo. E tem sido muito difícil para mim falar da honra, porque passei muito tempo da minha vida sem honrar ninguém. Sem honrar meu marido, sem honrar meus filhos. E para mim está sendo difícil isso, porque meu temperamento é muito forte mesmo. Eu sou muito mandona, eu gosto de ter controle de tudo. E esse princípio, ele veio como um moinho, e está me moendo, está doendo, mas está indo. Então, Então, ele Jesus que para mim escolheu, né? Se está no tratar é porque Jesus escolheu, né? está tratando, não, está moendo mesmo. Está moendo mesmo. E falar de honra, como o livro aqui fala, né? É um amor, é você amar o seu próximo. Honrar pai e mãe é as pessoas mais próximas que eu tenho. Próximo. Era um ensinamento que a gente tem, né? Para poder a gente levar isso para o casamento. E amar o meu próximo, que o mais próximo de mim é meu esposo, com temperamentos diferentes, com defeitos. É difícil. É difícil porque eu sempre fui independente na minha vida. Eu nunca precisei de ninguém. Eu sempre resolvi meus problemas, eu sempre tive à frente de tudo. Eu gostava de resolver tudo ao meu modo. Quando em 2019, eu decidi parar de trabalhar no comércio. Eu trabalhei muitos anos no comércio. Então, eu fiquei muito distante da minha família, dos meus filhos. E filho homem, você tem que ter uma rédea, tem que ter um controle, né? Para não escapulir. E eu não estava honrando isso. Não estava honrando. Mas Deus estava me honrando. Deus estava ali me segurando. E em 2019 foi quando eu perguntei a Deus o que ele queria. O que eu estava fazendo aqui. E o porquê, né? O porquê. Se eu não gostava de casa, eu queria só trabalhar, queria ficar fora, passava o dia todo fora. Deus falou bem assim, espera aí que eu vou te mostrar o que vai acontecer. Foi quando eu descobri um câncer de mama. E ele falou bem assim, agora você vai depender de todo mundo. De todo mundo. Você vai aprender a depender das pessoas. Até para pentear o meu cabelo, eu dependia das pessoas, porque eu não podia. Para beber uma água, eu dependia das pessoas. Para comer, eu dependia das pessoas. E nisso tudo, eu falava para Deus, qual o meu propósito, Deus, disso tudo? Porque eu sei que não é para a morte. Eu tinha no meu coração muito forte. Deus falava comigo, essa doença sua não é para a morte. Vi muitas amigas minhas morrer. Há pouco tempo mesmo, eu perdi uma amiga que fez tratamento junto comigo. E ela morreu. E Deus falava bem forte no meu coração. Você vai aprender a dar valor à sua família. Você vai aprender a dar valor ao seu marido. E começou a pandemia junto. Foi bem no início da pandemia, eu comecei junto o tratamento. E quem começou junto comigo? Meu esposo.
Quem tomou conta de mim quando eu estava internada? Minha mãe, de 76 anos. Ela é forte, ela tomou conta de mim. E hoje quem toma conta dela sou eu. Então, ele me ensinou lá para mim resolver agora o problema agora. Porque quem toma conta dela agora sou eu. Porque agora ela está precisando de mim. Eu estou honrando a vida dela. E do meu esposo, a gente passou todo o tratamento, ele comigo. E Deus me ensinou a amar o meu esposo. Porque o princípio da honra é você amar o seu próximo. É você amar o seu marido. Se eu não honro, se eu não amo, os outros princípios, ele não vale nada. Então, o princípio da honra, ele é amar o nosso próximo. É dar valor, é fazer com prazer, é fazer com alegria no coração. E isso eu não tinha. E ainda não tenho 100%. Deus está tratando, Deus está machucando, Deus está me refazendo novamente. E eu tenho dado graças a Deus por isso, porque não é fácil. Não é fácil. O princípio da honra é o princípio, é o pilar de todos os outros princípios. Porque quando a gente honra, o princípio da mesa ele fica mais fácil, o princípio do também fica mais fácil, porque quando você ama, quando você honra, todos os outros princípios é prazeroso você fazer. Você sente prazer em fazer. Você quer fazer, você sente o desejo de fazer, e fazer, fazer, fazer sempre mais. Então, quando a gente honra o marido, como eu não honrava o meu, até o relacionamento, ele se fortalece. Quando eu olho para o meu marido, ele já sabe o que eu quero dizer. Quando eu olho para ele, ou então eu fico calada, ele já sabe como é que eu estou. Ele já chega, me chama no quarto, ô, amor, está passando isso, e está passando o quê? E muitas das vezes, como eu já era acostumada, eu não gostava de contar nada para ninguém. Eu mesmo gostava de resolver minhas coisas. Mas Deus falou, não, para isso eu te casei, para isso eu te juntei. Teu marido é para a eternidade. Vocês dois são uma só carne. Se não fosse assim, eu te deixava sozinha. Você ia viver sua vida. Mas não, eu te juntei. Eu te dei uma família, eu te dei filhos para você cuidar. São presentes, são herança minha, que você vai cuidar. Um dia eu vou tomar. Mas enquanto tiver o seu poder, é você que vai cuidar. E cuidar com honra, com dignidade, com prazer. E tudo isso vai me machucando, porque é difícil. Não sei se vocês são assim dura, mas eu sou muito dura. Eu sou muito independente. E para poder eu depender das pessoas, para mim é uma humilhação. E Deus está quebrando isso. Deus está vendo, falando assim, não, você é um nada. Você é um nada. Eu vou te quebrar todinho, vou te refazer de novo. E isso dói, gente. Você imagina o quanto isso dói. A gente tem que ceder isso aqui para poder Deus agir na vida da gente. E o princípio da honra, ele foi fundamental. Quando eu lembro que eu tive que ficar internada no hospital 45 dias, e eu não podia ficar só. E meu marido também não podia ir por causa dos meninos, porque eu faço em outra cidade, então eu tinha que ficar lá. Gente, minha mãe foi comigo, 76 anos, uma senhora que não podia nem viajar, ela não podia nem me acompanhar. Mas Deus falou, não, você vai aprender a honrar sua mãe. Quem vai estar com você é sua mãe, porque até então eu honrava mais meu pai. Meu pai já morreu há muitos anos. Eu e meu pai era assim, porque eu sou filha única, a única mulher que ele tinha era eu, os outros é homem. Então a gente era muito apegado. E minha mãe ficou comigo 45 dias. Eu acho que minha mãe teve coronavírus quando eu estava internada lá, porque foi bem no pico, e foi bem em Salvador, logo depois do carnaval. E mesmo assim ela falou, não vou me internar, vou me curar aqui dentro de casa.
E Deus curou minha mãe, de casa. Ele me honrou. Hoje, ela está na cadeira de roda. Quem faz tudo sou eu. Cuido dela, faço tudo, são os pés, as mãos dela. Então, para mim, é uma satisfação. É uma alegria poder estar honrando a vida dela ainda. E Deus não deixou levar, porque eu passar por isso. E meu marido, a gente está na luta ainda. Eu, né? Ele não, é um marido maravilhoso. Um pai excelente, um avô misericórdia. Nem se fala. Então, para mim, o princípio da honra, ele é bem difícil. Quem não quiser passar por esse processo vai desistir. Porque ele é experiência sua, ele lhe traz de dentro para fora, de fora para dentro, ele faz um rebuliço. E Deus usa nossas maiores frustrações para nos alinhar perfeitamente como Ele quer. Se a gente colocar à disposição, se a gente quiser realmente viver isso, é difícil, porque o processo é doloroso. O processo da honra é doloroso demais. Quando eu me imaginava ali, viagens e viagens, e meu marido do lado. Um dia dentro do ônibus, o ônibus ia virar, porque os motoristas corriam demais, né? Para chegar no horário lá em Salvador. E aí o ônibus deu uma rabiada fora da estrada, e meu marido falou, misericórdia. Aí eu olhando assim, porque eu não durmo em viagem, aí eu olhando assim a vegetação, Deus falou bem assim, não se preocupe não. Vocês não vão agora não, não é a sua hora. Eu já te falei que a tua doença não é para morte, é para te resgatar. Eu parei o mundo para te resgatar. Lembra da parábola das 99? Pois é. As 99 é o mundo que eu parei nessa pandemia por causa de você. Eu recebi aquela palavra de madrugada, dentro do ônibus. E Deus falou muito forte. Eu falei para Jajai, eu não sei qual é o processo. Eu não sei qual que é o que Deus quer comigo. Mas eu nunca mais vou ser a mesma. E não tem sido mesmo. Eu mudei muito, muito, muito mesmo. E tenho mudado. Porque em seguida eu recebia convites para falar da doença, né? Porque aqui tem sempre projetos, né, para falar de câncer. E Deus nunca deixou. Eu nunca fui. E recebi um convite de Mulheres e Propósito, né? É um grupo que eu faço parte aqui de que é. E Deus falou bem assim, ó, teu propósito é esse aí, ó. Vai trabalhar com mulheres, curar mulheres, mas só depois que eu te curar. Depois que eu te transformar. Depois que eu fazer você virar uma nova Luciana da vida. Você vai aprender a amar, respeitar, honrar, e sua família vai ser um exemplo. Então, a honra, para mim, eu não sabia o que significava. Até então, eu me aprofundar nele. Foi quando eu descobri que a honra nada mais é do que eu amar o meu próximo, que é meu marido e meus filhos. Hoje a gente está num processo, né? Estou no processo de cuidar deles, cuidar da casa, que eu não gosto. Mas Deus está curando, Deus está me testando todos os dias da minha vida, Deus me testa, todos os dias. Testa a minha paciência, que minha paciência é igual um palito de fósforo, riscou, pegou. E Deus está me testando nisso. Fazer comida para eles não era um prazer para mim. Hoje eu faço com prazer.
Até então, porque eu não gosto muito de fogão, não gostava, mas Deus está me testando nisso. Ele está colocando dentro de mim prazer em fazer, prazer em estar com eles, ter a família perto, poder estar honrando eles, né? Com a minha presença, com o meu cuidado, arrumando um quarto para eles. Então, quando eu vi aqui que a honra é o ingrediente essencial para todo relacionamento saudável, eu vi que o meu relacionamento poderia se quebrar a qualquer momento. Mas quando eu pedi a direção a Deus, Deus me deu o poder da honra, que ele é essencial para qualquer relacionamento, seja ele pai e mãe, seja ele irmão, seja ele marido e mulher. Se não tiver honra em um casamento, ele não vai para frente. Não vai. E eu pergunto muitas vezes para mim, será que eu tenho honrado meu marido? Será que meu marido é uma pessoa honrada? Será que eu tenho tratado meu marido conforme a vontade de Deus? E muitas vezes eu me pego com não, né? Eu não tenho honrado perfeitamente meu marido. Porque eu acho que quando a gente honra, a gente faz as coisas com prazer. Muitas das vezes ainda o velho homem, vou dizer aqui que não, mas o velho homem quer sempre se fazer presente. Mas quando a gente começa a se policiar, a gente começa a estudar a Bíblia, o Espírito Santo vai começando a falar com você, que você deve, que não deve fazer. A gente começa a fazer tudo com prazer. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, fácil não é e não está sendo, né? Quem já passou por esse processo sabe, realmente. Não adianta eu vir falar aqui só superficialmente, porque não dá. O princípio da honra não dá para você falar só o que você leu no livro ou que você tem que passar por ele. É um teste para saber se realmente é o que você quer. E eu tenho, né, fé em Deus que eu vou passar com louvor, né? Se Deus permitir, esse teste aí eu vou passar, porque eu passando pelo teste da honra, eu sei que os outros da mesa vai ser prazeroso, dos meus filhos, honro também, porque quando a gente honra, a gente vai além, sempre a gente quer a mais, sempre a gente quer honrar mais, né? Os filhos também, quando a gente honra, eles também vão nos honrar. Eu quero deixar isso para eles, né? Que, como eu só tenho filho homens, vão ser o meu futuro, né? Que eles venham me honrar na minha velhice, né? Que o que eles estão vendo, o exemplo que eles estão vendo, eu quero que eles sigam também esse exemplo um dia, né? Honrar não só a mim, mas como o pai deles, né? Os filhos deles, ensinar os filhos deles no caminho certo. Agora, além de mais 3 filhos, ainda tenho mais uma responsabilidade, que é meu neto. Ele é pequeno, mas é de agora que eu tenho que começar a apresentar Jesus para ele. Começar a falar de Jesus, ele tem que começar a ver, quando ele começar a entender, ele vê o que é a família, o que ele é um princípio da família, né? É o princípio da honra. Aprender a honrar pai e mãe, que hoje em dia está tão difícil isso. A gente vê os adolescentes até matando, batendo, né? Por quê? Porque o princípio da honra nunca teve na família presente. Então, eu quero deixar esse legado para os meus filhos. Quero deixar esse legado para os meus netos. E para os meus futuros netos, que ainda vão vir ainda, né? Porque um só é pouco, quero muito. Mas ainda tem um tempo aí, Dani? Pode ir finalizando. Dá para a gente estender 5 minutos. Pronto. Então é isso, meninas. Eu quero deixar para vocês o seguinte, que o princípio da honra não é fácil. Mas passe por esse processo, porque eu sei que depois do processo, o bálsamo vem, você vai se refrigerar, sua família vai ser restaurada, filhos vão ser resgatados, né? Porque muitas vezes a gente cria filhos
mas eles escolhem o caminho deles, né? Então, enquanto a gente puder dominar, a gente puder ensinar, criar raízes profundas no coração deles. Quando a palavra de Deus fala bem assim, guardar a palavra de Deus no coração, eu creio que é isso. Que é você criar raízes profundas na família, nos filhos, para quando ele crescer, eles não se desviar. Porque quando a palavra é plantada com um solo fértil no coração, com toda certeza, lá na frente, por mais que ele queira errar, por mais que eles queiram desviar, eles vão lembrar da palavra que o pai e a mãe falou. Aí fica mais difícil deles desviar para outros caminhos. E é esse legado que eu quero deixar para os meus filhos. Quero deixar a palavra de Deus, quero deixar Deus na vida deles. E na vida dos meus netos também. Amém? Desculpa aí o choro, porque a gente é muito entende, minha forte. querida, é muito forte. Você está passando a não tratar ainda, né? De não conseguir ensinar, mas de conseguir só receber. E a gente entende isso na sua vida. Você foi forte e corajosa, porque nem todo mundo consegue fazer o que você fez hoje, né? De apresentar a sua vulnerabilidade de uma maneira com tanta credibilidade. Vocês entenderam o que é passar vulnerabilidade com credibilidade? Ela fez isso, né? E a gente entende que você está passando por esse tratar ainda, e é necessário que você passe para você ser uma grande mentora, para você ensinar mulheres no caminho, ensinar aquilo que você passou. Você está num processo, assim, de cura muito forte, né? E feito você disse, Dani, depois que eu pegar e pegar o princípio da honra e começar a botar ele em prática na minha vida, os outros princípios eu vou conseguir. É mesmo, é a base, né? É um princípio primícia, princípio da honra, né? Eu passei por ele também. E eu passei por ele como aluna, comecei a viver isso que você está vivendo, mas foi como mentora que as coisas começaram a romper. Incrível que eu estava pensando agora e olhando aqui, eu estava fazendo uma retrospectiva do meu tempo de experiência do lar, e tenho tudo catalogado aqui no meu celular. E Deus me mudou até de casa. Trocou a minha morada, trocou a minha mesa, trocou as minhas vestes, trocou tudo quando eu aprendi o que era honrar. E creio que vem muito desse tempo, né, de você aprender, deixar passar no processo, como você está sendo deixada, né? É uma chave muito forte quando você se deixa passar no processo. Quando você esbraveja dentro dele, você vai ficar sempre no mesmo ciclo. Mas a Luciana está mostrando aqui que ela está passando no processo e que ela está vencendo o processo. Que o eu dela está sendo diminuído para que Jesus cresça dentro dela e ela assim o quê? Porque a honra é muito do transbordo do que a gente faz. A honra é um transbordo. A gente recebe ela do Senhor e a gente transborda. Então ela está nessa fase de fazer esse plus do transbordo. Ela está aprendendo a transbordar isso, mas ela está recebendo do Senhor tratar, entendeu? Então, o princípio da honra vem muito desse transbordo. Eu falei sobre isso agora, quando eu preguei sábado passado, lá na Lagoinha, que a honra se perfaz em 3 pilares. O primeiro pilar é a sabedoria. A sabedoria que você vai adquirindo em saber honrar as pessoas. O segundo pilar é o prazer que você falou nele. Tem que ser um prazer do nosso coração. E o terceiro pilar é o pilar que você está aprendendo a fazer, que é o transbordo. Quando você lança o princípio da honra para as pessoas. Porque você já passou nos outros 2 anteriores com o Senhor, que é a sabedoria e o prazer. Então, é algo lindo que só Jesus proporciona, viu, amada? Se deixe levar, eu creio que daqui a algum tempo você vai voltar e vai dizer, Dani, eu tenho experimentado algo muito forte quanto à honra. Eu tenho aprendido a honrar as pessoas. Agora é fácil para mim, é nítido para mim como eu devo fazer, como eu devo mostrar isso. É um tempo, Lu, eu também eu ainda estou passando, né? Eu estou no terceiro plus da honra, de que é o terceiro plus da honra.
Já foi com meus pais, já foi com meu marido, agora vem com minha sogra, então tudo vai acontecendo para que o Senhor seja aperfeiçoado na nossa vida, né? O amor dele quanto às pessoas, né? É isso, sobre isso. Amém? Deus te abençoe, minha querida. E agora nós vamos ouvir a Renata. A Renata vai falar sobre administração de prioridades. A Renata é uma mulher muito firme, né, que tem as palavras assim bem pontuais. Eu gosto muito, ela fala pouco, mas quando ela fala, né, o inferno estremece. Glória a Deus, né, Rê? Vamos orar pela Rê também, para que o Senhor esteja conduzindo a sua palavra. É uma palavra, viu, Messi? Presta atenção aí, Messi, nessa aula de prioridades. Né? A aula da Lu, da honra, ela está vivendo também um processo muito parecido que o seu. Né? E agora a Renata vai trazer esse alinhamento de prioridades. Presta atenção aí, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esta manhã tão maravilhosa, uma manhã que a gente sente a presença de Jesus aqui, Pai, essas mulheres trabalhadas pelo Senhor, seu coração, a Eliane, a Luciana, e agora, Senhor, a Renata. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Renata, o seu casamento, Senhor, ali a sua igreja, onde ela está, Pai. Que o Senhor possa tocar profundamente no coração do seu esposo, para que ele possa se converter, Senhor, dos maus caminhos e vir a adorar o Senhor. Pai, em nome de Jesus, faz frutificar a sua casa, florescer diante do Senhor, Pai. Que nenhuma retaliação chegue à sua casa, que ela esteja ali protegida pelo Senhor, pronta para o novo desafio, que é lançar mulheres no reino, Pai. Mulheres que conheçam o nome do Senhor. É assim que nós te pedimos pela sua vida agora, pelas suas palavras que ela vai ministrar neste lugar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Ei, a palavra é sua. Amém. Glória a Deus. Bom dia, a paz. Me chamo Renata, sou casada e hoje o Senhor deu essa oportunidade de estarmos aqui e hoje eu vou estar ministrando sobre prioridades. E ontem eu fiquei pensando, Senhor, o que eu vou dizer sobre prioridades? Eu até escrevi algo, mas ele disse, não, fale sobre o que você tem vivenciado sobre prioridades. E aí eu comecei a puxar na minha memória de quando eu era nova, né, de quando eu era solteira. Eu venho de família de mulheres que são artesãs, então eu aprendi alguns artesanatos. Amo bordar pedraria, mas ainda não consigo mais, né, porque toma tempo. Faço crochê e etc. E eu tive esse processo de solteira, fazendo esse momento de artesanato. E trazendo para a nossa realidade hoje, as mulheres solteiras, elas não têm dedicado esse tempo algo diferente. E o que me trouxe na mente assim, falei, esse estudo de experiência do lar não é só para nós que somos casadas, mas nós temos que abrir a nossa mente para expandir para as solteiras, porque elas estão tão com a mente fechadas que elas não pensam assim, o que eu posso fazer? Mas nós, mulheres, que nós somos chamadas nesse tempo, nessa geração, para destravar outras mulheres, nós precisamos alcançar essas jovens. O porquê que muitas jovens estão se mutilando? O porquê muitas jovens estão suicidando por falta de prioridades. O que elas têm colocado como prioridade sobre a sua vida? Né, o que nós temos colocado de prioridade na nossa vida, porque há uma diferença entre tempo e prioridade. O tempo está correndo. E o que nós temos aproveitado, o que nós temos inseridos sobre aquilo que nós temos aprendizado. Porque como o Senhor capacitou a Dani, tem dado essas estratégias para ela desses cursos. Então, o Senhor chama cada um para uma área diferente. Né? O que a Eliane, o Senhor chamou ela para ser, o que o Senhor chamou a Lu para ser, eu não vou dizer
eu não vivo o que a Lu está vivendo. Foi forte o que ela falou? Tocou muito em mim, sim. Tocou muito em mim. E só que eu não vou dizer, não estou vivendo o que ela está vivendo. Então, cada uma tem um chamado. Nós precisamos, o que nós temos colocado como prioridade, o nosso pilar é Deus. O nosso pilar é Deus. Porque se a gente começar o dia sem estar conectada com Ele, o trem não flui. Porque às vezes tem pessoas de frente com você. Se você não está conectada com Deus, você não vai ter o discernimento do Espírito Santo para dizer algo para a pessoa. E a nossa casa, o nosso esposo. Então, aí vocês falando e eu meditando. E eu, Senhor, o que eu não tenho priorizado a Ti? Porque é bonito a gente falar, mas se a gente não viver. Então, primeiro a gente apanha, para depois a gente poder dizer para as pessoas que vão ouvir. Porque não adianta, a gente não tá conectado com os céus. Nós precisamos, em cada ministração, estar conectado com os céus. Eu montava a mesa da ceia, eu desmontava porque eu creio que esse mês de dezembro é minha última mesa. Por quê? Porque o Senhor já me chamou para outro ciclo. Eu preciso fechar esse ciclo. Eu preciso dar prioridade àquilo que o Senhor me chamou. Como que eu vou ter tempo para a experiência do lar, dedicar aquilo que o Senhor tem me chamado para fazer, se eu não fechar outras portas? Nós precisamos nos posicionar. Se o Senhor tem dado algo para nós, nós precisamos fechar ciclos. Nós precisamos deixar algo, nós precisamos deixar amizades. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, é minha irmã. Se eles não conectam com o céu, se eles não conectam com você, realmente precisamos deixar. Como Abraão deixou. Quem que Abraão levou? A Sara. E olha que ele ainda levou um intruso junto que não era para levar. E olha o rombo que aconteceu. Por quê? Por falta de obediência. Que se ele tivesse colocado realmente prioridade 100%, não tinha acontecido. Então, precisamos estar com essa conexão. Precisamos estar com esse discernimento. Quem que eu preciso trazer realmente para a experiência do lar? Realmente quem eu preciso trazer para esse momento de oração, para esse grupo de mulheres? Porque temos que vigiar para a gente não trazer Jonas para meio de nós. Porque qual a turbulência que aconteceu no navio? Por causa de Jonas, porque ele estava sendo desobediente. A prioridade dele era o quê? Ir lá em Nínive levar a palavra. Ele quis ir? Não. Ai, mas porque eles não querem Jesus? Quem é nós para dizer? E se o Senhor nos chama? Gente, ó, se o Senhor é forte, se o Senhor nos chama para a gente, num prostíbulo, montar uma mesa para as mulheres, e aí? Ai, mas elas, qual a diferença? Elas não são, nós não somos melhores que elas. Nós temos o Espírito Santo. E onde nós temos que fazer essa diferença? E quantas mulheres que estão nesse mundo sujo por falta do quê? De conhecer o que é mesmo, realmente quer conhecer família. Se a família não priorizou esse tempo, não priorizou Deus, não priorizou a casa, não priorizou a família, então foi tudo destruturado. Houve aquele rombo. A mãe não priorizou o filho, não priorizou a filha, não teve aquele tempo. Hoje em dia, o que está sendo influenciado dentro das casas? O celular. Por quê? Porque as mães não têm tempo, fala que não tem tempo, dá o celular para os filhos, não prioriza os filhos, não tira um tempo para os teus filhos, diz, não, hoje o meu dia é para os meus filhos. Pode o Papa, o presidente, o melhor pastor me ligar que não. Hoje o meu dia é para os meus filhos. Eu vou levar eles para o parque, eu vou fazer um piquenique para eles. Eu não sou mãe, mas eu já estudo como eu vou incluir isso na vida dos meus filhos. Porque eu não vou ter filhos, eu vou ter nação.
Eu tenho que ter essa consciência que os filhos não são meus, os filhos são do Senhor. Então, muitas mães não têm essa mente, essa prioridade, não priorizam os teus filhos, elas não têm essa visão. Os meus filhos não são os meus filhos são do Senhor, eles são nação. Porque quantos filhos que têm chamado de missionários, quantos filhos que têm chamado de pastores, e muitas vezes nem vai estar aqui no Brasil, vai ser encaminhado para fora. Há quantos profetas que muitas das vezes estão dormindo pelas mães não ensinarem, como a mãe do John Wesley, eu acho que esqueci o nome da mãe dele. Ai, gente, desculpa, eu esqueci o nome da mãe dele. Mas ela foi realmente uma mulher influenciadora na vida deles. Ela tinha, eu acho que era 14 filhos, mais ou menos, eu não lembro. E a casa era de 2 andares, imagina, esse monte de filho. A casa era de andar e ela dedicava 1 hora todos os dias discipulando esses filhos. A prioridade que ela lançou sobre a vida desses filhos. Então, é difícil no mundo de hoje, que é tudo tão corrido? Eu creio que sim. E olha que hoje em dia as mães estão tendo 1 ou 2 filhos. Mas é difícil fazer renúncia. É difícil fazer posicionamento para nós estarmos aqui hoje. Isso aqui é uma prioridade. Porque muitas das vezes nós temos tantos afazeres, mas o que nós priorizamos, estar aqui neste tempo, neste momento de aprendizado, nesse tempo de enriquecimento para nós, no nosso físico, no nosso emocional, no nosso espiritual, aprendendo uma com a outra. Então, muitas das vezes, precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. Porque não adianta muitas só falarem e realmente não sugar aquilo que o Espírito Santo quer falar, aquilo que o Espírito Santo está nos discernindo. Não é só, eu vou montar um prato, eu vou montar uma mesa. Não, tem que estar em espírito. Vou estar fazendo um almoço, vou estar em espírito. Espírito Santo, coloca o seu toque aqui. É um momento seu de prioridade, estar ali cozinhando para o seu esposo, estar cozinhando para os teus filhos. Colocar aquela mesa bonita, aquele forro de mesa bonito. É a sua prioridade naquele momento. É estar ali cuidando daquela mesa que você vai estar recebendo a sua família. Então, a gente tem que ouvir, mas também precisamos colocar em prática. E precisamos estar abertos a tanto a aprendizagem, mas também o transbordar na vida de outras pessoas. Há quantas pessoas que estão morrendo na palavra do Senhor ainda fala, os meus filhos perecem por falta de conhecimento. Mas por quê? Porque nem todo mundo prioriza. Todo mundo quer tudo de mão beijada. Ninguém quer, vamos dizer, pagar o preço de estar aqui, dia de sábado. A Dani podia estar fazendo outra coisa, mas ela teve essa prioridade. Não, o Senhor plantou em mim. Então, eu quero transbordar na vida de outras mulheres. E nós estamos aqui com essa prioridade, com essa graça, com essa misericórdia. Nós poderíamos estar em outros lugares, mas não, priorizamos estar aqui, conectado com os céus, recebendo com os céus. Há quantas mulheres que estão sede e fome das coisas do Senhor, mas não sabem por onde começar. E nós vamos ser essa direção na vida das mulheres, no nome de Jesus. Precisamos nos posicionar, precisamos colocar em prática, precisamos dar prioridades, mas primeiro é a nossa casa. Qual é o primeiro ministério? É a nossa casa. É isso que o Senhor me ensinou sobre a mesa da Santa Ceia. Hoje eu entendo porque que o Senhor permitiu essa parte. Porque não adianta eu montar uma bela mesa na Santa Ceia e na minha casa não tiver uma bela mesa. Não adianta eu montar uma bela estrutura como uma decoração lá e não fazer uma decoração na minha casa. É igual sobre o Natal.
Não é que eu vou estar idolatrando o Papai Noel, não é que eu vou estar idolatrando as coisas, mas quando você entra no Natal, nessa época do Natal, que você entra numa casa, que você vê um pisca, você vê um mimo, você sente o lar aconchegante. Você pensa, esse lar é diferente. Esse lar tem alguma coisa diferente. Então, não é que a gente vai estar idolatrando, mas a gente vai trazer essa essência. Essa essência do Natal tem morrido. Como as pessoas fazem decoração de Páscoa, nós temos que trazer a nossa Páscoa para a nossa casa. Quem é a nossa Páscoa? É Jesus, é a ressurreição. Nós precisamos ministrar isso na vida das nossas pessoas, na nossa casa, na nossa família. Montar uma mesa bonita e dizer, essa aqui é a nossa Páscoa, a nossa verdadeira Páscoa. No Natal, a nossa alegria é Jesus. Jesus nasceu. É através dele que hoje nós estamos aqui, porque nós poderíamos nem estar. Mas o que tem sido a nossa prioridade? Então, isso começou a queimar muito ao meu coração. O que eu tenho priorizado? Porque é fácil a gente querer estar em mesas, mas às vezes essas mesas não estão com a conexão nos céus. Então, precisamos priorizar mesas que vai nos conectar com os céus. E os nossos filhos? Precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos priorizar os nossos filhos. Precisamos tirar um tempo para os nossos filhos, para os nossos esposos. Como a Lu disse, será que o meu marido tem sentido honrado? Eu tenho honrado meu marido? E os nossos filhos? Será que nós temos honrado os nossos filhos? Eles têm sentido honrado? Nós temos priorizado eles? É fácil. Hoje eu vou tomar um café com a fulana, com a minha amiga. É fácil priorizar ela. Mas nós temos começado prioridade na nossa casa? É isso que nós precisamos primeiro, a nossa casa. Pois a nossa casa é o nosso primeiro ministério. Antes de nós transbordar na vida de alguém, precisamos transbordar na nossa casa. Para nós sermos referência para outras pessoas, precisamos ser referência na nossa casa. Gente, era para mim estar no meu trabalho hoje. E eu disse para o meu esposo, que é meu chefe, hein, gente? Falei, sábado eu tenho curso, mas o meu horário é 10 horas. Ele falou, não, mas você pode ir. Eu fui, fiz o meu papel, liguei o computador, deixei as coisas organizadas. Ele falou assim, tchau, já deu a sua hora aqui, já acabou. E eu vim para casa. Mas o porquê que tudo fluiu, o porquê que foi tudo tão tranquilo, porque eu priorizei. Eu me posicionei. Senhor, eu quero algo que não venha ficar só em mim. Porque nós não temos que ser egoísta. Não tem que ficar só em nós. Nós precisamos transbordar na vida de outras pessoas. Nós precisamos dizer, Senhor, e como Isaías 6, Senhor, eis-me aqui, envia-me. Eu sei que hoje em dia, o inimigo está pegando muito pesado, mas é maior que ele que está nas nossas vidas. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos dizer, não, aqui não. A minha prioridade aqui é Deus. A minha prioridade aqui é o meu lar. A minha prioridade aqui é minha família. A minha prioridade aqui são os meus filhos. Eu não te aceito aqui. Você não faz parte aqui. Quem manda aqui é Jesus. É Ele que reina aqui. Então, nós precisamos ajudar essas mulheres que estão passando por vales. Tem mulheres que estão precisando das nossas respostas, das nossas orações. Tem mulheres que estão esperando o nosso posicionamento. Tem mulheres que estão esperando a nossa prioridade, nos posicionar. E que possamos ser resposta de oração para solteiras. Não ficar realmente, nós que somos casadas, não ficar só não, mas sim ensiná-las a dizer, você que é solteira, você tem que dedicar a Deus.
mas também você já pode preparar para dedicar a sua casa ao seu lar, para quando o Senhor preparar o seu varão, você saber honrá-lo, você saber o princípio da mesa. Honrai pai e mãe, porque quando a gente honra pai e mãe, a gente sabe as outras honras. Quando a gente prioriza a Deus, a gente prioriza as coisas por sequência. Aí, quando nós recebemos o nosso esposo, nós sabemos priorizar. Não deixar ele por último, mas saber cada escala. Mas o que nós precisamos? Priorizar esse estudo, como estamos aqui. Então, precisamos colocar em prática esse tempo. Precisamos não só estar aqui, que é uma bênção estar aqui, só ouvindo, mas precisamos sair da zona do conforto. Eu sei que às vezes não é fácil sair da zona do conforto, porque às vezes a gente tem tanta coisa para fazer, mas o que esse tempo de priorizar está em Deus, ele direciona as outras coisas, tudo flui. Quando nós priorizamos a Deus, as outras coisas são acrescentadas, tudo começa a fluir, mas precisamos do nosso posicionamento. Posicionamento com prioridade, creio que anda meio junto. Porque não adianta a gente priorizar, mas se a gente não posicionar, se a gente não caminhar os dois juntos. E precisamos renunciar, estar conectado com os céus. E que possamos fazer checklist. O que eu tenho priorizado? O que eu tenho deixado passar? Que possamos meditar. Senhor, nos ajude a priorizar aquilo que é conectado com os céus. Aquilo que é conectado contigo. Que esse tempo nós temos que vigiar as mesas que nós temos sentados. Quem tem sentado na nossa mesa? E onde nós temos sentados? Será que tem agradado ao Senhor? E o que nós tem priorizado? Realmente tem conectado com os céus? Amém? Amém, Renata? Tá vendo? Eu disse para vocês, ela é uma mulher de poucas palavras, mas quando ela fala é profundo. Glória a Deus pela sua palavra. O Senhor usou poderosamente para nossas vidas, né? Gostei muito desse jargão aí que você usou, né? Posicionamento e prioridade. Não adianta nada nós termos prioridades e não nos posicionarmos, né? E a posição vai muito de nós, o Senhor não força. Ele nos convida. É diferente. O convite é feito, mas é a gente que decide, né? Posicionar. É a gente que decide ficar ali, ó, na posição certa. Ontem também eu ia começar a oração lá na academia nova, né? E aí meu marido disse assim, filho, eu queria um chazinho antes de dormir. Aí eu fui, botei o jantar das minhas filhas, meu marido chegou do trabalho, eu fiz um chazinho para ele, nós jantamos juntos, depois eu fiz um chá para ele dormir. Então, eu deixei minha casa toda amparada para que eu pudesse fazer o sair, né? Só que as mulheres querem sair, elas não querem deixar aqui, ó, como prioridades, organizado, tranquilo, né? Sereno, leve. Aí o sair é pesado. O sair vai exigir muito esforço, vai exigir muita coisa para que você se desvencilhe de empecilhos para sair. Porque muitas vezes você está na prioridade errada. É porque a prioridade do seu coração está mais fora do que dentro. Então, quando você alinha isso dentro de você, você se posiciona. Aí você diz assim, olha, eu só posso sair se a minha casa estiver bem. Gente, eu saí muito, muito, muito. Eu saí muito por conta da experiência do lar. Meu Deus, quando eu paro para pensar como era pesado. Porque muitas vezes eu deixava as coisas muito desorganizadas, sem priorizar. E hoje eu digo para o Senhor não me deixa sair, a não ser que o Senhor mesmo me queira lá. Então eu fazia força para estar em alguns lugares. E aí tudo ia se quebrando. Tanto a minha casa, que ficava desguarnecida, quanto a minha saída. Era uma guerra tremenda. E então,
nós devemos ter essa prioridade alinhada no nosso coração, e a Renata trouxe isso muito bem, né? Trouxe um recado do céu, vamos focar nas mulheres solteiras. Esse recado é o recado do céu para vocês que estão sendo, né, estão formando nessa mentoria. Alinhe também com as meninas solteiras, né? Alinhe também com as mulheres divorciadas. Elas precisam desse tempo também de estar com outras mulheres, de se sentirem novamente inseridas nisso. A gente sabe que o divórcio é um luto, né? E durante um tempo, esse luto, a mulher, ela se isola, e o Senhor tem nos chamado para amar essas mulheres, para trazer elas de volta ao convívio, né? Com outras mulheres, com outra dinâmica. Então, que nós tenhamos um olhar mais específico para essas mulheres também, as viúvas, né? Porque o Senhor disse assim, nosso ministério é com as viúvas e os órfãos. Está lá na palavra. Nosso ministério é com as viúvas e os órfãos. Nossa, eu tenho uma viúva e um órfão aqui em casa. Se torna um ministério, né? É sobre isso. Então, a gente fica sensibilizado quando o Senhor fala, né, conosco, quando o Senhor nos dirige nisso. E ele falou, esse é o seu ministério. Quando você chega nesse lugar, exatamente que a palavra te pede, nossa, aí o desafio é maior, as coisas acontecem de outra maneira, mas eu creio que o Senhor está aperfeiçoando esse tempo para muito aprendizado, para mim e para a vida de vocês também. Alinhar prioridades é uma coisa muito difícil de fazer. Também não é fácil. Foi onde eu mais senti dificuldade nesse curso, foi de alinhar as minhas prioridades, porque eu estava totalmente desalinhada e achando que estava tudo certo, tudo tranquilo, tudo favorável. A minha prioridade pública de eu estar na igreja, fazendo alguma coisa para Deus, sempre no fazer, era aquilo que me basilava. E quando o Senhor me chamou para um lugar diferente, filha, vem aqui, ó, ser comigo, só o ser, basta apenas você ser filha, eu já vou estar sempre com você. Nossa, porque a gente acha que o nosso caminhar com Cristo, ele só se configura como algo que tivesse um alicerce pelo nosso fazer. E aí foi quando justamente Marta, né, foi a diferença entre Marta e Maria. Elas não estavam erradas, elas só estavam desalinhadas. Uma estava alinhada e a outra estava desalinhada. A Marta, o alinhamento dela era só pelo fazer. Quando ela fazia para Jesus, ela se sentia próximo dele. E a Maria, ela se sentia próxima de Jesus apenas pelo que ela era. Bastava ela sentar e ouvir o Salvador. Então, muitas vezes a gente vai basilar as coisas que a gente faz para o Senhor como um carro-chefe na nossa vida. Mas é um tempo em que o Espírito está alinhando muitas mulheres para apenas serem. Ser. Quem você é na sua casa? Você é esposa? Você é esposa. É a sua configuração. Você é filha amada dele? Você é mãe? Quem você é? Hoje, a pergunta principal que o Senhor nos faz, para Susana Wesley, isso mesmo, o Senhor vai encontrando pelo caminho, é quem nós somos. Só. Isso é lindo. Né? E a Renata trouxe isso muito bem. Quem nós somos e o posicionamento que a gente toma, de acordo com as prioridades que o Senhor nos pede. Entende? Tem mulheres que têm prioridade agora com os netos. Eita, Lu. É uma nova prioridade que se abre. É um novo para o Senhor que se abre. É uma nova vida que precisa dela, que precisa do carinho da avó, perto da vovó. Aí você vai esquecer tudo. Você vai esquecer a vida inteira. Não, você vai colocar ali na caixinha certa, dentro de você. E aí você vai começando a doar o seu tempo, os seus talentos, os seus recursos para as suas prioridades corretas.
Susana Wesley tinha 1 hora por dia, todos os dias com o Senhor, como a Renata falou. E isso fez uma diferença no espiritual. Nossa! Transbordou no céu, que fez com que seus filhos fossem abençoados na terra e as suas gerações seguintes. Então, alinhar prioridades faz de você uma mulher excelente diante do Senhor. Não é pelo seu fazer. Lembre-se disso. Quando você estiver fazendo demais e olhando para isso, achando que o Senhor está olhando para isso, ele vai dizer, filha, senta comigo, tem um tempo, ora a mim, eu te ouvirei. Aí ele está te chamando apenas para ser filha. E para ele é o que vai mais importar. Quando ele passear com você pelo jardim, ele vai te mostrar como um pai amoroso para uma filha. Lá no jardim, você não precisa trabalhar. Eu só queria te avisar isso. É só um tempo de descanso. O trabalho veio pelo pecado no mundo. O pecado surgiu e nós tivemos que trabalhar para nos sustentar. E a gente coloca isso tudo também para a obra do Senhor, que a gente precisa trabalhar muito, 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 para Jesus nos ver. E Jesus está dizendo, não, filha, eu te vejo como eu te criei aqui, ó, na palma da minha mão. Isso é lindo. Aí quando ele disse assim, quando você se sentir tão filha, tão filha, tão filha, eu vou te mandar para os lugares específicos. Hoje eu acordei com isso no meu coração, mulheres, quando eu acordei, que eu despertei, o Senhor falou assim, você não precisa estar em todos os lugares, Daniela. Você só precisa estar nos lugares que eu te colocar. Nossa, é como se tirasse um fardo de dentro de mim. Porque antes eu achava que eu tinha que estar em todos os lugares, para que mais e mais e mais e mais e mais mulheres conhecessem essa experiência do lar. Quando eu fui me pegar, ontem, eu disse, Senhor, comecei com 5 mulheres na minha casa, tão tranquilo, tão fácil, tão leve, tão simples. E onde foi que tudo escorregou? Tudo escorregou, filha, porque você colocou empenho no seu fazer. Aí tudo foi escorregando, saindo do controle. E agora, você vai apenas ser, Daniela, comigo. Pode ser? Aí hoje de manhã, gente, hoje de manhã. Agora, antes de começar minha devocional. Então, é isso que o Senhor tem nos chamado. Apenas para ser filhas amadas dele. E o nosso fazer vai ser totalmente alinhado ao que a gente vive com ele. Você não vai sair daqui para a esquina sem que ele te ordene. Feito a Renata falou, né? A Renata tinha colocado já muitas palavras para fazer, e o Senhor disse, não é nada disso. Tipo isso, entende? É desse jeito que o Senhor nos está, assim, nos chamando, nos conduzindo. É um fruto novo, assim, que a gente vai viver no Espírito. O Espírito está conduzindo mulheres para se tornarem mais ainda filhas. E essas filhas virarão testemunhas. E as testemunhas vão ser chamadas para falar no nome dele. Amém? Acho que eu falei muito. Deixa o Espírito falar, né? Renata, muito obrigada. Meninas, nós já estamos terminando hoje, tá? As meninas que assistiram desde o início aí, a Priscila, a Raquel, a Marci, que teve que sair. Olhem pela Marci, meninas. Coloquem elas aí no seu papel. Ela tem passado por muitas dificuldades, né? É um país diferente, a África é outra potestade. Então, ela tem uma procrastinação muito grande. É diferente, é um pouco diferente da Europa. A Europa já tem Toda vez que eu vou dizer assim, eu vou fazer esse trabalho com a mulher na Europa, eu começo a passar mal. Parece que meus pensamentos são tomados. Eu fico tonta, eu fico querendo desmaiar toda hora. A dor de cabeça me bate. Gente, é muita luta. Aqui no Brasil, a gente tem um fluir. Onde a gente entrar, o fluir vai. Se a gente for para a internet, o fluir vai. Se a gente for para uma live, o fluir vai. Se a gente estiver na igreja, o fluir vai. Se a gente estiver na nossa casa, o fluir vai.
Gente, a gente vive sobre as bênçãos do Senhor. Nação eleita, vocês não têm noção. Quando a gente adentra em outras nações, é que a gente vê a dificuldade que é para pregar o evangelho. É muita dificuldade. A internet da moça toda hora cai. Tum, 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 tum. Na África, a internet não é tão boa. Eu já tentei discipular mulheres lá, a internet não é legal. Fora as lutas que elas passam, né? Muita luta, muita. Gente, é muita luta. O povo africano é muita luta. É porque lá a opressão espiritual é maior, né? Porque o inimigo lá, vou dizer o português, a macumbaria lá é mais ruim. Não é bem a macumbaria, é outro nome, né? Mas assim, para nós, para ficar mais claro, é mais forte. Então, por isso que a luta é maior. Tanto, você disse Moçambique, né, Dani? Então, assim, lá realmente essa parte de bruxaria, esses negócios, é mais forte. Então, como nós brasileiros, mesmo que tenha, mas nós temos a maioria cristãos. Então, onde flui mais, e lá com uma minoria de cristãos, por isso que a opressão é maior, por isso que onde você sente muita coisa. Então, toda vez que você for entrar, primeiro você precisa entrar com mulheres maior com parte de intercessão pela sua vida. Eu creio que mesmo que está desvinculando, você acha que está desvinculando, mas não, o Senhor ainda está chamando você é muito ainda para fora ainda para essas mulheres serem alcançadas através da sua vida. Amém, glória a Deus. E olhem também pelas mulheres na Europa, né? Nós vamos começar a fazer um novo trabalho lá novamente. E nós vamos fazer também o presencial, né, da nossa imersão Lamparinas Acesas lá na Europa. Vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Orem por esse tempo na minha vida, na vida da pastora Juliana. Estamos passando muita coisa. Quando a gente diz assim, vamos fazer, pronto, aí começa. Dani, veio no meu coração, antes de você orar pelas nossas vidas, sim, nós podemos orar de intercessão pela sua vida? Pode, vocês podem orar sim. Hoje eu quero só receber, eu já orei por vocês. Quem quiser orar, tá? Nós vamos abrir agora esse canal aqui para orar pela minha vida, liberar palavras do trono da graça, me cobrir em oração. Eu realmente estou precisando. Gente, eu passei muita luta essa semana. Muita confusão mental, porque comecei a organizar as coisas, só faltam 60 dias para a imersão na Europa, presencial. Nossa, aí eu comecei a passar muito mal essa semana, com muita confusão mental, com muita retaliação no meu corpo. Teve dias que eu pensei que minha cabeça ia estourar, né? E o bispo Henrique, que trabalha na Europa há 22 anos, né, com o evangelho, ele diz isso, que na Europa, por ser o paganismo muito forte, dá uma confusão mental na pessoa, entendeu? Fiquei muito confusa, assim, ainda bem que estava alinhada com o Senhor ali no secreto, então eu já estava, assim, bem, mas é muita retaliação. Vamos orar. A Renata vai abrir, depois quem quiser orar, tá? Eu queria 3 orações para a gente terminar, 3 orações, tá bom? Eterno Deus, eterno Pai, Senhor, eu te louvo, te agradeço, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor, por cada vida de cada mulher, Senhor, que priorizou esse tempo, Senhor, por estarmos aqui nesse momento de comunhão, Senhor. Eu não as conheço, mas o Senhor conhece cada uma, Pai. Visita, Senhor, cada casa, cada lar, Senhor. Tu sabes, Pai. Às vezes, se tem algo escondido e oculto, Senhor, não deixe as tuas filhas, Pai, a serem as últimas a saber, Pai. Mas revele ao íntimo, Senhor, sobre as tuas filhas, se necessário for, Pai. Mostre para elas em sonhos, Senhor, e em visões. Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento a vida da Daniele, Senhor. Esta mulher, Pai, que o Senhor tem me apresentado, Senhor, porque foi realmente Ti que me apresentou, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela vida dela, Senhor, e creio no Teu mover, Senhor, sobre outros países, sobre a vida dela, Pai.
Continue abrindo essas portas, Senhor, que muitas das vezes o inimigo quer fechar, Pai. Mas quando o Senhor abre uma porta que às vezes o inimigo acha que fechou, o Senhor abre até uma janela, Senhor, só para mostrar que o Senhor é na vida dela, Pai. Continue honrando a tua filha, Pai. Derrame da tua unção, Senhor, sobre a vida dela, Senhor, nesta manhã, Pai. Continue capacitando, dando sabedoria, graça e discernimento, Senhor. Visita esta mulher, Pai, que está em Moçambique, que está, Senhor, em conexão com a Daniele, Senhor. Pai, dê estratégia, Daniele, Senhor, sobre esses outros países. Abre os olhos, Pai, aquilo que às vezes ela não está vendo, não está entendendo, Senhor, este mover. Que outros países possam ser alcançados. Japão, Senhor. Londres. Aleluia. Glória a Deus. Nova York. Continue, Senhor, mostrando para a tua filha que ainda não acabou aquilo que eu tenho sobre a tua vida. Pode até adormecer, mas é um momento de descanso. Mas o tempo de levantar é meu. Sou eu que faço sobre a sua vida. Sou eu que faço sobre a sua casa. É eu que restauro. É eu que curo. É eu que liberto. É eu que transformo. Pois é tudo no meu tempo. É eu que faço. É eu que desfaço. É eu que refaço novamente. Então, as pessoas podem até se levantar sobre a sua vida. As pessoas podem até te confundir, mas elas não são aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida. Esse ministério, esse tempo é o Senhor que te deu. É Ele que gerou no seu coração. Esse tempo, esse sonho é conectado com os céus. Então, aquilo que se levantou, ele já levantou para cair por terra em nome de Jesus. Que todo esse espírito de confusão caia por terra agora no nome de Jesus. Traz clareza para a tua filha, Senhor. E continue ministrando, Senhor, dando graça e discernimento sobre a vida dela, Pai. Sobre esses outros países. Eu não sei o idioma, mas levanta pessoas, Pai, para interpretar se necessário for, Pai. Que essas famílias, esses lares, Pai, possam alcançar esse tempo, como tem alcançado as nossas casas, Senhor, tem alcançado a nossa família, para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Eu libero, Pai, sobre a vida da Daniele, Pai, a dupla honra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sim. Amém, Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, por estarmos aqui, Senhor, aprendendo mais de Ti nessa mentoria, Senhor. Obrigado pela vida de cada mulher dessa mentoria, Senhor. Cada um que o Senhor está capacitando, usando a vida da Dani, Senhor, para nos capacitar, para nos ajudar, ser nossa auxiliadora, Pai, nessa caminhada, Senhor, nessa caminhada para restaurar muitas famílias, Senhor. Abençoa a vida de cada uma, Pai, o lar de cada uma que aqui está, cada uma que ministrou, Senhor, nesses dias. Ó, Senhor, guarda nossas casas, Senhor, guarda nossas famílias, Senhor, nos livra de todo mal, Pai, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nos usa, Senhor, nos dá ousadia, Senhor, para tocar a vida de outras mulheres, Pai. Abençoa, Senhor, a vida da Dani, Senhor, a casa dela, a família dela, Senhor, ó Jesus, livre de todo mal, Senhor, que ela continue, Senhor, sendo um vaso, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, que toque a vida ainda de muitas mulheres, Senhor, muitos lugares, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pela vida dela, pelos ensinamentos dela, Senhor, pelo Senhor ter usado a boca dela, Senhor, para nos dar mais sabedoria e entendimento dentro das nossas casas, Senhor. Ó, Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glorioso e eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por esse momento de compartilhamento, que o Senhor esteja visitando lá de cada uma dessas mulheres, que o Senhor venha com a tua mão, inimigo, contra cada lar, e eu apresento, Senhor, a vida da Daniele, a casa dela, Pai, toda confusão mental, nós repreendemos no nome de Jesus, e nós profetizamos e declaramos o capacete da salvação sobre a mente da Dani, Senhor, que o Senhor esteja blindando a Daniele com teu sangue, do alto da cabeça até a planta dos pés, que ela seja uma mensagem, ó Pai, e que o Senhor reforce a proteção dos teus anjos ao redor dela, que cada projeto que o Senhor colocar no coração dela, Senhor, o Senhor esteja abençoando portas,
as certas e fecha as portas erradas. Conduz a tua filha, Senhor, como o Senhor conduziu ali Paulo e Silas naquela prisão, para saírem daquela prisão. Conduz a tua filha com os teus anjos, ó Pai, para o caminho certo, o caminho da liberdade, o caminho da vida, para alcançar outras mulheres. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem sido com ela. Abençoa o lar, abençoa as filhas, vai dando saúde para elas, ó Pai. Abençoa o esposo dela, abençoa o casamento dela, Senhor. E que cada projeto que o Senhor colocar nas mãos dela, o Senhor capacite a Daniele, Senhor, no nome de Jesus. Esteja com ela, Senhor, por onde o Senhor quiser levá-la. Capacite, Senhor, na questão cultural, na questão linguística, na questão, Senhor, de civilização em cada país. Que o Senhor esteja capacitando a tua filha, sendo o professor dela, orientando tanto espiritualmente, Senhor, como a forma como ela deve proceder nesses lugares. É assim que eu oro, Senhor, e obrigada pela vida dela, por tudo que ela já tem acrescentado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada mulher que está aqui. O Senhor está levantando um exército, Senhor, para fazer algo diferente. Não sabemos o que, mas apenas, ó Pai, estamos aqui e que o Senhor faça em cada uma de nós, no menor espaço ao maior espaço, conforme a tua vontade. É assim que eu oro e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Jaine vinha orando por mim, Jaine fala francês fluente. E eu dizia para a Jaine, eu estou indo para a França, não sei falar uma palavra. Mas vocês acreditam que meu marido está estudando francês? Jaine, ele já está até falando. Nossa. Às vezes a gente acha que é a gente que vai fazer tudo, né? É a gente que vai Que aprender, bênção! é a gente que vai desbravar, é a gente que vai aprender, é a gente que vai... Aí o Senhor disse, não, é ele quem vai falar por ti. Repete, Jesus. Gente, foi tão forte que em 2 dias, em 4 dias ele tirou o passaporte, em 2 dias a gente fechou a viagem completa, a minha e dele. Vocês têm noção de como Deus faz assim? Aí daqui a pouco eu vou estudar francês. Digo, glória a Deus, porque não ia conseguir, estava desesperada. Disse, meu Deus, como é que eu vou fazer? Porque você fala uma palavra. E Deus está preparando ele. E aí o Senhor me mostrava, tá vendo, filha? Agora tu não vai mais precisar ir sozinha, ele vai falar por ti. A tua guerra vai ser bem menor, porque vocês vão dividir isso aí. E ele vai te ombrear, entendeu? Nossa! E ele tá indo, sabe que vai acontecer o Lamparinas Acesas, vai estar lá. Nossa, eu tô sem conseguir imaginar, sabe? Eu ainda não consigo projetar muita coisa não, gente, eu só tô vivendo, tá? Eu só estou indo. Vocês oraram por mim. A Renatinha falou do Japão. O Senhor me falou no Japão. No dia 25/1/2023. Ele foi a primeira vez que ele me falou em Japão e China. Então, o tempo vai chegar também. Amém? A hora certa vai chegar. Amém. Meninas, muito obrigada por hoje. Eu saio daqui com o coração muito feliz. Porque vocês oraram por mim. Vocês estão nessa trincheira orando por mim. Deus não levantou mulheres em vão para realmente guarnecer, né? Dar esse guarnecer, essa hombridade que eu preciso para o Senhor, né? Enviar, né? Paulo e Silas, como foi orado pela Jaine, saíram da prisão e precisaram que o Espírito Santo estivessem pontualmente dizendo para onde eles iam. A vida do apóstolo Paulo me fala muito sobre isso, sobre as viagens. O Espírito Santo dizia para ele ir para tal canto, para Macedônia, ao invés de ir para outro lugar. Então, assim, eu quero viver isso, sabe? Eu não quero viver projetando os lugares. Eu quero que o Senhor diga, é esse lugar aqui, você vai para esse lugar na hora certa. Gente, eu tentei ir para a França esse ano. Deu tudo errado, tive que cancelar passagem, tive que cancelar tudo, perdi dinheiro. Deu tudo errado, mas era tudo justificável, entenderam? Era pela experiência do lar. Era justificável, mas não me convinha. Quando eu entendi isso que o apóstolo Paulo falou, é lícito, mas não te convém. Entende? Não é você agora que vai fazer isso. Eu vou te mandar em outro tempo.
E o Senhor sempre me mostrava a Torre Eiffel na minha televisão, no meu quarto. Eu digo, Jesus, que a Torre Eiffel está direto nesse negócio? Estou machucada com essa Torre Eiffel aí. Não sei nem falar francês. E o Senhor cancelou minha viagem todinha. E eu tenho que ficar olhando toda hora para essa Torre Eiffel quando eu entro no meu quarto. Aí eu entrava de novo, estava o Museu do Louvre na minha televisão. Eu digo, não é possível um negócio desse. Eu ficava com raiva, passando no processo de 4 meses que eu tive que passar, de muita espremer, e o Senhor dizia, filha, vai chegar o tempo. E eu dizia, não, eu não quero mais isso. Não quero. Foi quando o Senhor disse, é tempo de tu ir. Falta um documento. Documento? Que documento? Era o documento do meu marido. Era o passaporte dele. 4 dias, gente. Eu marquei num dia, no outro dia ele foi fazer, o passaporte já está pronto. Vocês têm noção? E em 2 dias a viagem inteira foi fechada. Passagens aéreas, hotel, tudo. É sobre como fazer. O propósito é dele, não nosso. Deus é lindo demais. Creiam, as promessas dele são infindáveis, mas você precisa compreender que nem tudo que você projetou e imaginou vai ser realmente a resposta certa. E o tempo certo. Amém? Estou deixando esse testemunho aqui para vocês, não estou abrindo para Instagram, essas coisas, nadinha, só para as que são mais íntimas mesmo, que estão seguindo junto comigo, para que orem por mim. Eu não tenho datas ainda de muitas coisas, não quero projetar isso, estou deixando o Senhor conduzir tudo, tá? Então, eu não quero me apressar em nada, dizer que nem da outra vez que eu ficava anunciando, feito uma maluca na internet, depois passava por doida, porque era cancelada. O Senhor vinha cancelava, me jogava para o lado. E aí, dessa vez, eu estou sendo a prudente. Estou com minha candeia acesa. O óleo está lá, derramando. E quando o noivo disser assim, é tempo de tu ir para tal canto, aí eu vou. Enquanto o noivo não falar, eu não vou. E eu levo até meu marido comigo dessa vez. Eu disse, meu Deus, que bênção. Muito maior do que eu podia imaginar, gente. Muito maior. Vocês não têm noção. Eu acho que muitas portas também foram abertas, né, naquela mentoria Esposas Orando. Portas, assim, maravilhosas para mim e meu esposo, né, como casal. E nós vamos fazer nossa segunda lua de mel, e eu ainda vou ministrar. Isso é lindo demais, né? É uma unção perfeita que Jesus derrama. Então, meninas, na próxima, eu vou marcar o dia com vocês lá no grupo para dar o feedback para vocês, tá? As minhas que ministraram. Foi tudo lindo, maravilhoso. Hoje foi um derramado do Espírito Santo muito forte. Hoje foi forte. Glória a Deus por isso, né? Beijo, meninas. Até a próxima. Amo vocês. Que vocês sejam abençoadas pelo Pai.